queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe dos juniores. Neste trimestre, nós estamos aí continuando aprendendo sobre as verdades que Jesus ensinou. Verdades muito importantes e que nos confrontam a sermos melhores, mais parecidos com o Mestre. E hoje, na lição 9, nós vamos aprender sobre o filho pródigo. A lição do filho arrependido. E eu já quero te convidar para ler comigo aí a nossa conversa de professor, página 41, também está aí na telinha para você. Caro professor, à semelhança da lição anterior, trataremos do amor do pai por um filho que se perdeu. O filho se afastou desse amor, sofreu as consequências, mas se arrependeu, voltou para casa, pediu perdão ao pai. Nesta parábola, há três personagens, o pai, o filho mais velho que fica em casa e o filho mais moço que vai embora com a sua herança. É interessante chamar a atenção para o que estes personagens representam. O pai amoroso representa Deus, nosso Pai Celestial, que sente saudade de nós quando nos afastamos, mas não nos priva do livre arbítrio. O filho caçula, jovem imaturo, que correu riscos grandes ao se afastar da casa paterna, representa o cristão que acha que precisa viver as experiências do mundo para ser feliz. Por sua vez, o filho mais velho é a representação do ciúme e falta de amor. Ele nunca se afastou da casa do pai, porém, ao mesmo tempo, não herdou seu coração amoroso e perdoador. Ele não se alegrou com o retorno do irmão mais novo e ainda ficou com raiva pelo seu retorno ser comemorado. Ao final, a história tem muito a nos ensinar, inclusive, sobre o amor de Deus por seus filhos. Nesta lição, ressalte aos seus alunos que devemos ter um coração disposto a se alegrar pela restauração de nossos irmãos que estavam perdidos, pois um dia nós mesmos estivemos perdidos, mas voltaram para os braços do Pai. Amém? Então, a história de hoje se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 ao 32. E já deixamos os versículos para meditação durante essa semana. Então, nós vamos passar por Salmos, Efésios, Romanos, 1 João, Sofonias, 1 João. Segunda-feira, o Senhor é longânimo. Terça, Deus é rico em misericórdia. Quarta, Deus nos amou primeiro. Quinta, Deus nos amou e envia seu Filho. Sexta, o Senhor é poderoso para nos salvar. Sábado, somos chamados filhos de Deus. Medite nas Escrituras, ore, tenha um momento de consagração, de santificação. Clame ao Senhor pela aula, que o Senhor possa te usar poderosamente. E o plano de frequência é hoje o estado do Tocantins. Então, esse estado nós estaremos orando aí na oração inicial. Convide seus alunos, todos juntinhos, levantem um clamor, orem por Tocantins, para que o Senhor alcance as vidas naquele estado. Ore também pela aula de hoje, que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um de vocês. Amém? E louvor, deixamos aí 3 sugestões. Filho Perdido, Ministério Kids Teens, Me Arrependo do Radicais Kids e Vem, ó Pródigo, da nossa harpa cristã, número 76. O objetivo da aula hoje, pessoal, vamos lá, é compreender que Deus está sempre pronto a perdoar qualquer pessoa que reconhece o seu erro e o pede perdão. Glória a Deus por isso. E o versículo está lá em Provérbios 13:1, que diz: ó filho sábio, aceita os ensinamentos do pai. Não, o filho sábio aceita os ensinamentos do pai. Botei um ó ali. Mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Olha só, o filho sábio aceita os ensinamentos do pai. Mas aquele que zomba de tudo, que é orgulhoso, acha que está sempre certo, ele nunca reconhece que está errado. E aí nós temos um grande perigo. E aí você pode ensinar o seu aluno. Nós devemos obedecer o pai e a mãe, analisar tudo, né? Reter o bem.
Então, aceitar os ensinamentos do Pai, quando Ele fala, quando Ele puxa a nossa orelha, quando Ele nos dá um sermão, é para o nosso bem. Nós temos que procurar aprender. Eles já viveram muito mais do que nós, eles têm muito a nos ensinar, já erraram muito, eles só nos repreendem para o nosso bem. Assim é o Senhor, Ele nos corrige porque nos ama. Então, devemos ser o filho sábio, que aceita os ensinamentos do Pai, e não o filho que zomba de tudo, que nunca reconhece que está errado, orgulhoso. E a dinâmica hoje nós vamos deixar, você pode deixar lá para o final da aula, depois que você já tiver ministrado a palavra, a lição. Então, eles vão encenar a história do filho arrependido ou do filho pródigo. E vai ser bem legal. Você pode levar aí algumas vestes, algo para complementar durante a encenação. E vai ser uma bênção de Deus. Eles gostam bastante de fazer essas atividades de encenar. Então, a palavra de hoje está lá em Lucas 15, já abra comigo na sua Bíblia. E eu vou pegar aqui os visuais, pessoal. Todos esses visuais nós deixamos disponíveis para você ali no Google Drive. Onde fica esse Google Drive? Você sabe aqui a descrição embaixo do vídeo? Tem a descrição do vídeo. Você pode clicar ali em ver mais e vai aparecer um texto em azul. Esse texto em azul, ele é o link. Você clica ali, vai ser direcionado para uma outra página. Aí lá você vai procurar a pasta dos juniores, tem todas as demais classes também que são trabalhadas aqui no canal. Aí você procura por juniores, o número da lição que você deseja e lá estão todos os recursos disponíveis. É gratuito, tudo para a glória de Deus, amém? Então, todas essas figuras também vão estar ali. Vamos lá, Lucas 15, leia comigo, versículo 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, vai começar dizendo que é uma continuação, na verdade, da aula passada, onde nós aprendemos sobre a ovelha perdida. E vai continuar nessa temática, era um filho que se perdeu. Então, ele pede agora a herança para o pai. Pai, me dá a minha parte da herança. Aí o pai, entristecido, vai lá, tudo bem, entrega a parte da herança dele. Tinha 2 filhos, o mais velho, que fica em casa, e esse o mais novo pega a herança e agora ele sai. Ele sai e ele gasta agora toda a sua herança em prazeres da vida, em excessos. Ele vai e gasta toda a sua herança. Você vai ver na continuação dos versículos. Poucos dias depois, o filho mais novo ajunta tudo, partiu para uma terra distante, longínqua, e ali ele desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo-lhe gastado tudo, a Bíblia vai dizer que houve uma fome na terra, e ali agora ele começa a passar trabalho. Ele já não tinha os seus bens, ele gastou tudo. Tudo em prazeres, a palavra vai dizer lá no finalzinho que ele gastou com as prostitutas, os prazeres da vida, viveu dissolutamente até o momento em que o seu saquinho da herança de dinheiro ficou vazio, não havia mais nada. Então agora ele começa a passar trabalho, passar fome, e ele procura então algo para fazer. Ele procura um trabalho e a palavra vai dizer que ele chegou a um dos cidadãos daquela terra distante para a qual ele tinha ido, e aí esse cidadão dá um serviço para ele. Ele agora vai apacentar os porcos, vai cuidar dos porcos. E a Bíblia vai dizer, aqui ó, ele esbanjando toda a sua riqueza, todos os prazeres, aqui está na telinha para você. Então, teve um determinado momento em que ele estava lá cuidando daqueles porcos, depois de ter gastado tudo, estar longe de casa, longe do pai, pegou toda a sua herança, foi para uma terra distante, gastou tudo em excessos,
em prazeres, tudo que ele quis fazer, ele fez, até que chegou um momento em que agora ele estava em ruínas, tinha perdido tudo. Toda a herança que ele pediu, não tinha mais, tinha gastado tudo. E aí, ele lá cuidando dos porcos, teve um momento em que ele desejou comer aquela comida que os porcos estavam comendo. Ele estava passando necessidades, fome, havia gastado tudo, até que ele começa a cair em si. Bom, será que o que eu fiz foi certo? Acho que não. Fui para longe do pai, não fiz o que o pai mandou, não ouvi os conselhos do meu pai. Fui para longe de casa, fiz tudo o que eu queria, todos os prazeres, aquilo que enchia os meus olhos, eu pude fazer, mas agora estou em ruínas, não tenho nada. E até as comidas que esses porcos estão comendo, eu desejo comer. Aí ele cai em si e diz, vou voltar para a casa do meu pai. Lá ele tem servos e aqueles servos se alimentam bem, melhor do que esses porcos. E aí ele diz, levantar-me-ei, lá no versículo 18, pessoal. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então ele vai agora embora e ele pensa, vou pedir perdão para o meu pai. Vou pedir para ele, ver se ele me aceita como um de seus trabalhadores. Como filho, ele já não vai mais me aceitar. O que eu fiz foi muito errado. Ele deve estar bravo comigo, irado comigo. E assim ele pensava. E vou pedir para ser um de seus empregados. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas quando o pai vê aquele filho chegando lá longe, a palavra vai dizer, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, ele foi, se lançou no pescoço e beijou aquele filho. E aí o filho pede perdão para ele. E aí o pai diz, não, traz a melhor roupa. Veste ele, põe um anel na mão, sandálias nos pés, traz um bezerro, mata e vamos comer e nos alegrar, porque esse meu filho, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado, e todos começaram a alegrar-se. Olha a alegria de Deus quando um filho vem. Muitas vezes você pode achar, não, eu errei, eu estou muito longe de Deus. Mas quando você se arrepende, reconhece que precisa do Senhor, Ele te recebe como um filho amado. Você é filho, você é filha, e Ele coloca novas vestes em você, coloca um anel no seu dedo, sandálias e se alegra, a grande alegria no céu por um pecador arrependido. E aí, só que nesse momento, nós temos agora um outro lado da história, que é aquele filho que ficou em casa. Então, aquele filho, quando ele vai chegando em casa, ouve o barulho de festa, de alegria, de música, e aí ele pergunta para alguém ali, o que está acontecendo? Por que essa festa, esse barulho? E aí eles falam, olha, o seu irmão, que estava longe, agora ele voltou para casa, e aí o seu pai está fazendo uma grande festa. Ele, nesse momento, tomado pela ira, pela inveja, pelo ressentimento, olha aí, sentimentos perigosos. Ele se indignou e não queria entrar em casa. Então o pai saiu de dentro de casa e começou a conversar com ele. Olha, se fosse você, eu faria a mesma coisa. Nós temos que se alegrar, o seu irmão ele estava perdido e agora ele foi encontrado. Amém? E ele disse, filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, esse filho que agora tinha pedido herança, ido embora, gastado tudo com os seus prazeres em excessos, ele volta para casa arrependido. E assim pode ser eu e você,
que talvez algum dia nos desviamos, mas decidimos voltar para os caminhos do Senhor. E Ele te recebe de braços abertos. Ele é um Pai amoroso, Ele ainda nos veste, troca nossas vestes sujas, nos dá uma sandália, um anel e faz festa. E lá no céu há uma grande festa por um pecador que se arrepende. E temos que ter cuidado para não sermos como aquele outro filho, que quando alguém vem ao Senhor, retorna aos caminhos do Senhor, não ficarmos julgando. Ah, mas ele fez tal coisa, fez isso, fez aquilo, não é digno de ser chamado de filho. Ei, ele é digno de ser chamado de filho, sim. E você tem que se alegrar com essa grande bênção e alegria que é ele ter retornado aos caminhos do Senhor. Porque representa também eu e você. Cuidado com sentimentos de inveja, de raiva, de ressentimento. Tudo isso são obras da carne que você não pode alimentar. Deixe o Espírito produzir o fruto dele na tua vida. E já deixamos também uma sugestão de atividade, de colorir. Eu sou amado, perdoado e filho. Então, as crianças vão colorir e serve também de marca-página. E nós já concluímos a aula de hoje aprendendo que devemos ter um coração disposto a alegrar-se pela restauração de nossos irmãos que estavam perdidos, mas voltaram para os braços do Pai. E que Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos vocês. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.